Abra comigo, nós vamos ler hoje dois textos. O primeiro está em Gênesis 3, a partir do verso 8. E você já pode, depois já marcar aí, Lucas 24, a partir do verso 3. Então, o primeiro, Gênesis 3. Encontraram? Amém? Vocês estão aí? Tá bom, não me deixa só aqui não. Vamos lá. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Eu vi um chi aí. Vamos lá, Lucas 24. Ele é um pouquinho grande, mas vamos ler todo para a gente entender o que o Senhor tem para nos falar essa noite. Encontraram? Amém. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam ele. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós lhe deram um susto. Hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhe disse: como vocês custam entender, como demoram crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhes que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou e ficou com ele. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava ardendo em nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levaram-no e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que com eles estavam reunidos. Pai, te agradeço, Senhor, mais uma vez por estar aqui, falando, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar à nossa igreja, falar a nós. Pai, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo, que venha nos confrontar, que venha nos ensinar, venha nos falar essa noite o que devemos, Senhor, agir como os discípulos de Jesus. Estamos atentos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Em nome do Teu Filho, amém. Amém? Queridos,
Geralmente, quando um pai faz uma pergunta para um filho, muitas vezes não significa que ele não saiba a resposta. Quem tem filho aqui sabe muito bem disso, né? Às vezes você vê que aquele filho fez alguma coisa, né? Aprontou alguma coisa, ou se escondeu em algum lugar. Você sabe qual é a resposta. Mas mesmo assim, se faz a pergunta. Então, assim, não significa que esse pai ele não saiba a resposta. Não significa que aquilo que ele está perguntando, ele não tenha entendimento daquilo. Mas o desejo desse pai é que esse filho responda a resposta certa. E a pergunta que o Senhor fez a Adão é a mesma pergunta que o Senhor faz a nós. Onde você está? Por diversas vezes que eu li esse texto, que nós lemos lá em Gênesis, eu ficava me questionando assim, como que Deus pergunta isso, sendo um Deus onipresente, onipotente, onisciente? Por que ele perguntava isso se ele sabia de todas as coisas? Por que ele pergunta onde você está? E eu entendo, queridos, que na verdade é que o Senhor quer que nós respondamos a resposta certa. A resposta que Adão deu foi: Senhor, eu ouvi os teus passos no jardim. Mas eu tive medo porque quando eu me escondi, eu percebi que eu estava nu. E o Senhor pergunta para ele: quem foi que te disse que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu te proibi? E a resposta dele é: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deste. Nós já sabemos dessa história. Sabemos o que aconteceu. O fato aqui não é falado que ele respondeu em relação à mulher, mas o que Deus esperava era a resposta certa àquela pergunta que Deus havia feito. Onde você está? Por que você não está onde deveria estar? Onde você está? Por que você não está na minha presença? Queridos, toda vez que eu saio da presença de Deus, a minha tendência é olhar para mim mesmo. E quando eu olho para mim, sem estar na presença de Deus, eu sempre me verei nua. E a minha nudez, sempre, em todo momento, vai me gerar medo. Por que quando eu me olho, se eu não estou na presença de Deus, e eu me olho e eu me vejo nua, por que eu sinto medo? Porque quando uma pessoa se encontra nu, ela está visivelmente vulnerável. E a pergunta que o Senhor nos faz hoje é a mesma. Onde você está? O final dessa história nós já sabemos. O Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Filipenses fala, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Porque para o nome de Jesus se dobre todo o joelho, o céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor de glória. Também está escrito, lá em 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão,
tornou-se um ser vivente. Mas o último Adão, espírito vivificante. Queridos, nós precisamos entender e ter isso em mente com uma clareza. Isso tem que estar marcado na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Jesus, ele veio nos resgatar do pecado. Ele nos levou ao arrependimento. O propósito de Deus é trazer de volta cada um de nós para um lugar aonde jamais nós deveríamos ter saído. Da presença de Deus. Era o terceiro dia. Quase o final da tarde. Aqueles discípulos estavam voltando de Jerusalém. E no caminho, eles conversavam sobre tudo aquilo que havia acontecido naqueles últimos dias. Eles estavam tristes. Eles estavam enlutados. Eles estavam abatidos, desesperançados. Quantas vezes nós achamos que as coisas não vão acontecer? Achamos que o dia já está findando e as promessas do Senhor não acontecem? Quantas vezes nós perdemos algo ou perdemos alguém que criamos uma expectativa? A salvação dos nossos problemas. Era assim que aqueles 2 discípulos estavam. Acabou, estamos já no terceiro dia, já é domingo. E de repente, no caminho, se aproxima um homem. E pergunta para eles: o que vocês estão falando? Do que vocês estão discutindo? O que está rolando? E aqueles 2 discípulos olham para aquele homem e falam: por acaso, de onde é que você vem? Você é um estrangeiro? Você é um forasteiro? Você não está sabendo? Você não está sabendo da notícia que aconteceu nos últimos dias? Sabe, Jesus, ele era a nossa esperança, era a redenção de Israel. Ele era um profeta, ele era poderoso em suas palavras, em suas obras. Mas ele foi preso, ele foi condenado, ele foi crucificado pelos nossos chefes, pelas nossas autoridades. Já é o terceiro dia. A gente até ficou sabendo. Algumas mulheres nos disseram que viram um anjo, elas nos deram um susto. E elas falaram que foram lá no sepulcro e estava vazio. Sabe, e um dos nossos discípulos foram lá para constatar. E realmente o corpo dele não estava mais lá. Mas aquele homem pergunta: como que vocês custam a entender? Como que vocês demoram a compreender aquilo que os profetas falaram durante todo o Velho Testamento? Não deveria Cristo sofrer essas coisas para que Ele pudesse entrar na sua glória? Não deveria acontecer o que está acontecendo para que tudo se cumprisse?
Mas já é o terceiro dia. Está acabando o domingo. E aquele homem começa a descrever a palavra. Desde o princípio de Moisés até os profetas. Aquele homem começa a ministrar para aqueles 2 discípulos. E chegando perto, já da casa deles, esse homem se fez que iria mais adiante. Mas aqueles 2 discípulos falaram, não, fica com a gente. Fica mais um pouquinho. Já é tarde. A noite já está chegando. Fica com a gente. E ele aceitou. E quando ele estava à mesa, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E os olhos daqueles 2 discípulos foram abertos. E eles reconheceram que aquele homem era o Jesus ressuscitado. Uau! Mas de repente ele desapareceu. Eu fico imaginando essa cena. Um olha para o outro, assustado, com medo, sem entender o que estava acontecendo, uma mistura de sentimentos, de sensações, medo, susto, com alegria, com euforia. E aí um pergunta para o outro, me diz uma coisa, enquanto ele falava sobre as Escrituras, não ardia no seu coração algo diferente? Você não reconheceu que acontecia alguma coisa enquanto ele explanava as palavras do Senhor? E o outro sim. E você sentia isso enquanto ele declarava a palavra de Deus, enquanto ele falava, enquanto ele expunha as Escrituras? Não ardia em nossos corações? E aí eles levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém, de onde eles não deveriam ter saído. E a pergunta hoje é, onde você está, discípulo? Nós passamos o mês inteiro aqui falando de diversos pontos sobre o que é ser discípulo. Mas o que o Senhor nos pergunta hoje é, onde você está, discípulo? Quantas vezes nós não estamos no lugar onde nós deveríamos estar? Tanto Adão quanto aqueles 2 discípulos saíram do lugar onde não deveriam ter saído. Quantas vezes nós saímos dessa presença e nós paramos e olhamos para nós mesmos, focados nas nossas dores, nos nossos problemas, nos nossos conflitos, nas nossas desesperanças. E quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo em mim que eu estou nua, estou despida da presença de Deus. Eu fico vulnerável. Eu foco em decepções, em frustrações. Quantas vezes as pessoas não entendem que a falta, você se afastar da presença de Deus, vai te fazer você ficar mais no buraco. Quantas pessoas estão em luto, estão numa tristeza profunda e não percebem a presença de Jesus do lado. Aqueles discípulos estavam entristecidos, eles só olhavam para a dor deles, eles só olhavam para a nudez dele, para o sofrimento deles, e eles não perceberam que eles foram ministrados pelo próprio Cristo. Porque quando nós estamos olhando só para nós, quando nós estamos focando nas nossas vozes, nas nossas dores, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos perceber a presença de Deus. O melhor pastor, a melhor palavra. Talvez você pense assim, mas se fosse eu teria reconhecido. Será, queridos? Será?
Esses discípulos passaram 3 anos andando intimamente com Jesus, sendo ensinados por Jesus, aprendendo com o que era ser discípulo. Eles passaram 3 anos numa mentoria exclusiva, num processo de ensinamento, mas por conta da tristeza, da dor, do sofrimento, eles não perceberam a presença do Cristo no caminho. A ausência da presença de Deus faz com que eu volte para o lugar de nudez, ao ponto de não perceber que o próprio Deus anda do meu lado. Eu me torno um cego, um míope espiritual. Vejo apenas a minha natureza carnal. E volto a fazer coisas que para mim eram rotineiras. Longe do lugar que eu jamais deveria ter saído. Onde você está, discípulo? Onde você está, discípulo de Jesus? Aí você pode dizer, mas Mari, vamos pensar bem numa coisa. Esses 2 discípulos, eles não faziam parte dos 12. Talvez foi por isso, né, que eles não perceberam, né? Porque ele não fazia parte do que estavam mais junto, que eram os 12 discípulos. E aí eu te chamo a lembrar. Você lembra de Pedro, de João? Lá em João 21, falam que eles estavam lá entristecidos, enlutados, desesperançados, triste porque já se fazia tarde. Sabe João, aquele que colocava a cabeça dele no coração de Jesus e sentia as palpitações do seu coração? Aquele íntimo que dizia o amado, eu sou o amado de Jesus, ele também estava triste, enlutado. E aí Pedro, que esperava também que esse Jesus trouxesse a redenção para Israel, houvesse uma revolução, esperando a volta, o momento da ressurreição. Haviam-se só boatos, mas nada palpável, nada que pudessem ver. Pedro fala, vou pescar. Vou voltar àquilo que eu fazia antes. É o que eu sei fazer. E aí, Tiago, João, Natanael, vou com você também. Porque aqui, nada acontece. E eles foram pescar. Mas naquela pesca eles não pegaram nada. Além de estarem enlutados, entristecidos, sofrendo, decepcionados, porque não pegaram nada. E ao voltar, já próximo da praia, eles enxergam alguém lá, mexendo no fogo. Eles olham. E alguém grita, ei! O que vocês têm aí para comer? E eles envolvidos com o trabalho, com as coisas dele, com aquilo que eles estavam ali. Eles só respondem, não temos nada, não pescamos nada. E aquele homem vira, joga do outro lado. Eles eram íntimos. E eles não reconheceram. E eles jogaram. E pegaram muitos peixes. E puxaram. Era tanto peixe.
Alguém lembra? Essa cena está parecida com algo. E João olha direito assim, lá longe. É o mestre. É o mestre. Pedro nu, veste a sua túnica correndo, pula na água, sai nas braçadas e correm. Vão ao encontro daquele que estava preparando um ambiente de comunhão. Estava preparando alimento para servi-los. Eles não reconheceram porque eles estavam olhando para onde eles não deveriam olhar. Porque eles não estavam no lugar onde não deveriam estar. E eu pergunto, onde você está, discípulo? Mas assim como os discípulos de Emaús, eles reconheceram Jesus enquanto Jesus os serviam. Eles reconheceram Jesus na comunhão. Eles reconheceram Jesus na intimidade. Eles reconheceram Jesus na presença. Onde você está, discípulo? Jesus estava na praia, esperando por seus amigos. Onde você está? Jesus está do seu lado. Jesus está aqui. Jesus está vendo a sua dor. Jesus sabe que você está passando. Jesus sabe que você algumas vezes disse que não dava mais conta de caminhar esse caminho. Jesus sabe que você saiu do lugar. Mas mesmo que você tenha saído da presença, Ele nunca saiu do seu lado. Ele está dentro de você. Este é o lugar onde você precisa voltar. Este é o lugar que você precisa voltar. Porque mesmo que haja tristeza, mesmo que haja frustração, o dia ainda não acabou. Domingo ainda não se findou. O Cristo, o Jesus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e Ele está aqui. E é nosso papel como discípulo estar na presença. E como que eu estou na presença? Qual é o lugar dessa presença? É um lugar de comunhão. É um lugar de compartilhamento. É um lugar de serviço. Quando eu ajo como Jesus, as pessoas vão reconhecer em mim Jesus. Mas para reconhecerem Jesus em mim, eu preciso repartir o pão e servir. Fique em pé. Onde você está? Sabe onde Jesus está? Ele mesmo responde lá em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Intimidade na presença. Onde você está, querido? Você é um discípulo que precisa estar na presença. E essa presença vai fazer com que nós nos dispusemos a ir atrás daqueles que saíram no caminho. A ir atrás daqueles que saíram da presença. Porque eles precisam ver Jesus em nós. Isso é ser discípulo. Sirva.